E eu vou dizer uma coisa, o torcedor cruzmaltino não pode ter uns dias de paz, porque no sábado venceu o Fortaleza, ficou tranquilão no domingo, chega segunda-feira, uma informação que pega todos de surpresa, vamos falar sobre isso, porque o Vasco agiu rápido e se posicionou quanto à informação do Transferban envolvendo o jogador Adson. Quero falar também sobre pedido do técnico Fernando Diniz. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta última hora, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, também importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela inscrição, lembrando o BTB Esportes em parceria com a Alfa. Lá você encontra as melhores odds e cotação do mercado, vai fazer a sua fezinha, a sua aposta no jogo de amanhã. Lembre-se, com responsabilidade, é pela sua diversão. Link no primeiro comentário fixado, faz o seu cadastro. Seja Alfa você também, lembrando que é um produto para maiores de 18 anos. Sem mais delongas, vamos às informações do Legítimo Clube do Povo e falar agora sobre essa informação que pegou todo mundo de surpresa nesta segunda-feira. O Vasco já se posicionou, até para não deixar... O ambiente está tão legal, né? O ambiente está tão bom em relação ao futebol, essa mudança pela vitória contra o Fortaleza. Amanhã tem decisão, é final na Copa do Brasil. Mas vamos falar informação primeiro sobre o Transferban. A FIFA aplicou ao Vasco a punição do Transferban, que é o impedimento de inscrever novos jogadores por causa da dívida que o clube tem com o Nantes da França pela contratação do atacante Adson. Informação confirmado pelo GE. E o caso, a gente traz aqui o detalhe, que o Adson foi contratado ainda no período do diretor executivo Alexandre Matos, né, salvo engano, por cerca de 28 milhões. E na ocasião ainda estava na gestão da 777. E desde lá fica esse problema, essa dívida que agora o Vasco vai precisar resolver, mas tem a questão da recuperação judicial. É nisso que o Vasco tranquiliza. Eu vou falar o seguinte, o Vasco esclareceu que o Transferban aplicado pela FIFA é referente à contratação sim do Adson e não do Juan Esforza, junto ao Newell's Old Boys da Argentina. O clube informou que já acionou o jurídico para tentar reverter a decisão. Segundo o Vasco, pela lei da recuperação judicial, não pode fazer esse pagamento agora. A própria FIFA costuma respeitar isso. Então aí fica ligado, presidente Infantino, em relação a isso, porque o Vasco ressaltou que como a janela está fechada, a punição não traz prejuízo imediato. Então, claro, tem que se atentar a esse detalhe, até porque a janela de transferências ela se abre no dia 10 de julho, né, e o Vasco vai precisar correr atrás, já se planejar para reforços. Com certeza o Fernando Diniz já faz parte desse planejamento e algumas exigências de chegada de jogador, apesar que o Fernando Diniz falou, né, eu não costumo contratar tanto, mas com certeza o Fernando Diniz vai precisar reforçar essa equipe. E o Vasco vai precisar resolver essa questão em relação à parte jurídica sobre o Transferban. E aí fica um alerta ligado na importância de você ter também um diretor executivo de futebol, né? Essa semana vai fazer, ou já fez uma semana sem um diretor executivo. E essas pendências, esses pepinos, esses abacaxis, normalmente quem descasca, quem resolve, quem está ali para se atentar é o diretor executivo de futebol. O Vasco vai precisar logo anunciar alguém. Interinamente está o senhor Carlos Amodeu, está como diretor executivo interino, até o Vasco
contratar um novo, né? Então é uma situação que pegou de surpresa. O Vasco de pronto agiu em relação à nota e ao posicionamento, porque tem ali a proteção, o suporte que é dado pela questão da recuperação judicial. Bom, falar aqui sobre um pedido do técnico Fernando Diniz, e nós vamos inclusive no pós-jogo, né, claro, falar sobre a partida de amanhã, mas na coletiva trazer a importância dessa informação junto ao técnico Fernando Diniz, como ele quer usar, pretender potencializar o Juan Esforza, já que a gente falou aqui do Juan Esforza até no esclarecimento que o transfer ban foi pelo Adson junto ao Nantes da França e não ao Juan Esforza que veio do News Old Boys. A informação é que o Diniz pede a não negociação pelo Juan Esforza. O treinador entende que o jogador pode ser muito útil e pretende utilizar com mais frequência. Então, até mesmo o Diniz buscando potencializar, como ele fez no Fluminense com o André, o Martinelli, até mesmo ele utilizava essa transição, o Guga, Samuel Xavier, toda essa questão que ele faz como ele brincou na coletiva, a saidinha do Diniz, né? Que tivemos um gol, salvo engano, foi o terceiro gol, né, do Verratti, que a bola veio lá dos pés do Léo Jardim, passou pelo Paulo Henrique, deu aquele corta-luz e tocou, deu ali a assistência para o Verratti. Então, ele vai utilizar também esses jogadores, essa transição no meio campo. Então, o Juan Esforza é essencial nesse momento, ao que tudo indica. A gente vai questionar isso ao Diniz para poder tirar mais informações do treinador vascaíno, claro, como forma de informação, para poder trazer para você, torcedor, amanhã no pós-jogo. E eu pergunto, concorda com o técnico Fernando Diniz em relação ao pedido, né, a permanência do Esforza não ser negociado para poder ter mais uma utilidade no meio-campo? Bom, falar agora sobre a reforma e ampliação de São Januário, né? Quem acompanhou aqui, estivemos na última sexta-feira em São Januário, passamos uma tarde na Colina Histórica, né? Eu cheguei lá por volta das 2 horas, saí de São Januário quase 7 horas da noite. Teve a reunião do SPE, né? O grupo envolvendo o Conselho Consultivo, né, para a criação do SPE, em relação aos objetivos da reforma e ampliação de São Januário. Tivemos ali uma longa reunião com o arquiteto Sérgio Dias. Inclusive, oriento você, torcedor, que tem muitas dúvidas em relação à construção, reforma e ampliação de São Januário, acompanhar, tem um vídeo aqui falando sobre a evolução, sobre o aguardo da venda do projeto do potencial construtivo. E nessa sexta-feira haverá a AGE, a Assembleia Geral, que vai decidir sobre a criação do SPE para a reforma de São Januário, viabilizando a empresa para poder agilizar a questão da venda do potencial construtivo, para ser esse intermediário em relação à venda. A votação será sexta-feira, ocorrerá de uma forma híbrida, presencialmente também, na sede do Calabouço, e terá votação online nessa sexta-feira, dia 23 de maio, né? A SPE para a reforma de São Januário, no caso, para a reforma do estádio, será uma empresa para gerir a venda do potencial construtivo do estádio e aplicar os recursos na obra. Esta SPE será totalmente controlada pelo Vasco e terá como objetivo único a reforma do estádio mediante a venda do potencial construtivo. Então, está de olho, né, tendo novidades sobre essa AGE, essa votação para aprovar o SPE. Vamos trazer detalhes para você, torcedor cruzmaltino, já na próxima sexta-feira. Última informação, e não menos importante, é sobre Edinaldo Rodrigues, né, ex-presidente da CBF, desistiu de reassumir a presidência. No texto apresentado pela defesa do Edinaldo, o ex-presidente afirmou que os últimos acontecimentos com o afastamento dele, motivado por sugestões de falsificação de uma assinatura de um acordo entre a CBF e opositores de Edinaldo, afetaram sua vida familiar. E encerrou o texto desejando sorte ao seu sucessor no comando da entidade. Então, domingo, dia 25, haverá, né, uma eleição. A princípio, o
o novo presidente, né, que já tem ali, ele é uma chapa única, será decidido ali, concluído, né, batido o martelo em relação ao Samir Saud ser o novo presidente. Então, a gente vai estar de olho também nessas questões em relação ao novo presidente. Muitas medidas serão tomadas, né, do novo presidente. A gente vai estar trazendo logo, hoje mesmo, vou subir um vídeo de informação trazendo todas as medidas e mudanças do novo presidente, falando mais informações também sobre a seleção brasileira, tá bom? BTB Esportes em todos os lugares. Um abraço, até o próximo vídeo. A você, torcedor cruzmaltino, saudações vascaínas.